Olá, como vocês estão? Nós vamos hoje então fazer o vídeo do passo a passo do nosso saquinho para alimento. Esse daqui é o nosso pequenino molde. Ele tem 25 por 30 de altura. Nesse molde nós temos também a dobra de tecido. A dobra de tecido ficou aqui para a lateral. Então significa que se a nossa base tem 25 e o tecido vai ser dobrado, quando nós abrirmos, ele vai ficar com 50 centímetros. Foi exatamente como eu cortei. Deixei a lateral aberta, deixei a dobra de tecido para essa lateral, e quando eu abro ele, nós temos 50 por 30 centímetros. Então, nós vamos utilizar hoje tela vôlei. A tela vôlei é uma tela sintética de poliéster, eu acho, e ela é bem firme. Tem muita gente que faz esse saquinho com filó também, tá? Eu prefiro fazer com tela vôlei porque eu sinto que o tecido é mais firme. Nós vamos precisar também de viés. O viés, eles vendem assim, em rolinho, que é feito para aqueles acabamentos. Então, nós dobramos e aplicamos o viés. Esse daqui, ele tem 35 milímetros, que significa que aberto, ele tem 3,5 centímetros. O que eu vou usar no saquinho é um que eu já tinha em casa aqui, um de florzinha, que eu achei que ele super combina com essa tela vôlei amarela. Esse daqui, ele tem 25 milímetros, o outro é da Destaque e esse daqui é da Tijuca. Ele já tá bem surradinho, coitado, ó. Primeiro passo que nós vamos fazer. Primeiro, cortar a tela vôlei, separar todos os materiais. E nós vamos ter também, para o final, para passar o cordãozinho pra canaleta, a gente precisa também de um cordãozinho ou de algodão, esse daqui é de algodão, ou a gente precisa desse cordão aqui também acetinado, tá? Vai ser um ou outro. Quando eles vendem chamado rabo de rato. Acho que aí tem nenhuma especificação, mas ele vende assim de rolinho, tá? Então, eu vou utilizar esse daqui porque a nossa canaleta é fininha. Vou até testar o de algodão pra ver se passa depois. Mas se não passar, a gente usa o de cetim mesmo, tá? Separamos todos os materiais, nós vamos cortar 2 tiras de viés de 25 centímetros e nós vamos abrir ela com um ferro. O original dela, ó, ela tem essa dobradura aqui, ó. Esse é a frente dela. E aí, ó, eu abri, ela ficou mais larga e ficou sem essa parte aqui dobradinha. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser uma barrinha aqui nesse viés que nós vamos utilizar ele como canaleta. Então, eu vou dobrar, ó, ele bem pequenininho, ó, meio centímetro. Eu vou fazer 1, 2 e vou passar uma costurinha aqui. E isso eu vou fazer nos 4 lados. E a costurinha aqui, ó, é bem na pontinha. Aí, vocês vão ter aqui, ó, uma costurinha. Nós vamos fazer isso daí dos 4 lados. Eu fiz nos 4 lados essa barrinha. E agora eu vou dobrar aqui no meio e vou deixar reservada essa canaleta. Como ele é um viés de algodão, ele vem engomado, então é bem fácil. Só não estica muito ele, que senão ele pode depois enviesar e ficar meio torto. Sabe quando ele fica uma barriguinha? Pronto. Agora, nós vamos pegar a tela vôlei e a costura que nós vamos fazer vai ser em formato de L, ao inverso. Então, nós vamos iniciar aqui por essa lateral e vamos, com a agulha baixada, vira, vai pra base e costura ele inteiro. E vai ficar só a parte de cima aberta. Quando vocês iniciarem a costura, no início dê um retrocesso.
o próximo passo, nós vamos marcar a profundidade do nosso saquinho. Então, a gente vai aprender uma profundidade aqui dobrada. O que que eu vou fazer? Eu vou medir aqui 2 centímetros. Viramos esses 2 centímetros aqui mesmo do lado do avesso. E nós vamos passar 2 costurinhas aqui nessa lateral. Ele vai ficar assim, ó, viradinho, só na lateral aqui. Pronto, eu fiz essas 2 costuras, dos 2 lados eu fiz o retrocesso inteiro. Agora, a gente vai desvirar a nossa peça. E o que que vai acontecer? Essa caixinha de leite que a gente virou 2 centímetros, ela vai ficar com uma profundidade, é como se fosse aquela sacolinha do mercado, sabe? Que a gente põe assim pra dentro, ó. Ela fica assim, ó, dobradinha. E quando a gente põe o legumes e a verdura, ela abre. Então, a gente ganha aí uma base, ela fica um pouco mais curtinha de altura, mas ela fica mais gordinha. As 2 canaletas que a gente dobrou, o que que a gente precisa fazer? Acha o meio da peça, a peça tá do lado direito já, tá? Achamos o meio, aperta, ó, que vai ficar marcadinho. E vamos achar também o meio do viés. E aí, nós vamos colocar a parte aberta, virada aqui pra cima. Meio com meio, de um lado, ó. Vamos colocar alfinete ou clipes. E do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Posicionar também a outra canaleta. As 2 estão posicionadas e vocês vão ver que a gente cortou 25 centímetros, era pra estar certinho. Só que não, a gente fez a barrinha aqui, na lateral da canaleta, pra não desfiar e depois não abrir. E, conforme a gente faz essa dobrinha, ela sobra aqui um espaço, e é pra sobrar mesmo. Pra ele depois ficar fofinho, a gente passar o cordão. Por isso que eu marquei o meio, pra gente centralizar essa canaleta, que tem essa sobra aqui. Então, as 2, ó, vão ficar bem alinhadinha. E a gente agora vai passar uma costura nessa beirinha aqui de cima. Ó. Nessa beirinha aqui de cima, não é aqui embaixo, tá? É só aqui em cima. Inicia com retrocesso e finaliza com retrocesso. E agora a gente vai fazer o quê? Esse daqui é o direito do nosso saquinho. A gente precisa virar essa canaleta. Quando nós viramos, ela vai ficar essa sobrinha já aqui. Vamos aproveitar e nós vamos passar aqui uma costurinha entre o meio dela, para essa canaleta ficar fixada aqui e ela ficar de pezinha. E isso eu faço em toda a volta, inclusive nessa parte aqui que vai chegar, a gente também vira e continua seguindo essa costura. O nosso saquinho basicamente está finalizado, ó. Todo acabadinho, todo viradinho, por dentro ele fica assim. E agora é só a gente passar o cordão nele. Eu vou colocar o cordão de algodão. Eu fiz o teste aqui, ele passou tranquilamente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir 2 medidas e meia. Eu meço, faço a medida aqui uma vez no saquinho, 2 vezes no saquinho e
mais meio aqui no saquinho. Por que isso? Porque ele vai dar a volta de um lado, sair... E agora nós vamos usar o nosso passador de elástico. Quem não tiver isso daqui, dá pra passar com grampo de cabelo. Eu faço com esse passador aqui e ele facilita bastante aí a nossa vida. Então, eu coloco ele aqui na pontinha, ele vem com uma argolinha, eu puxo essa argolinha pra baixo e ele fica assim, ó, grudadinho. E não desgruda. Vou iniciar passando deste lado. Vou fazer a volta completa. Ele vai sair de um lado. E agora eu vou passar na outra canaleta também. Passou de um lado, eu já dou um nozinho aqui. Por que a gente precisa daquela meia medida a mais? Ó, ele ficou justinho. Porque além de dar essa voltinha, a gente ainda precisa de espaço para dar o nozinho aqui na ponta. Prontinho, meninas, a gente tem o nosso pequeno saquinho de alimento. Ó, ele fica assim, bonitinho, fechadinho. E aí, além de a gente colaborar com o meio ambiente, tem a vantagem que, quando colocamos na geladeira, por exemplo, um pé de alface, esse saquinho, ele é transpirável. Então, ele não vai acontecer igual o saco plástico. O seu pé de alface, ele geralmente molha no saco plástico, acaba estragando mais rápido. Esses daqui não. Ele não cria aquelas gotículas, o seu alface ou seu legumes, enfim, acaba durando mais.